Quantos de nós temos vivido dias terríveis, dias difíceis, e o Senhor me trouxe uma palavra nessa noite, que eu acredito que vai confortar o seu coração. Está lá em João, abre comigo, lá em João capítulo 12. Disse-lhes então Jesus: por mais um pouco de tempo, a luz estará entre vocês. Andem enquanto vocês têm a luz, para que as trevas não os surpreendam. Pois aquele que anda nas trevas não sabe para onde está indo. Creiam na luz, enquanto vocês a têm, para que se tornem filhos da luz. Terminando de falar, Jesus saiu e ocultou-se deles. Aqui Jesus, ele estava falando dos seus últimos dias na terra. Jesus estava trazendo uma mensagem que era difícil de se ouvir, porque as pessoas amavam estar com Jesus. Os seus discípulos viveram 3 anos com Cristo, mas Jesus então disse que eles deveriam ficar alertas, enquanto ainda estivessem com a luz, eles deveriam andar na luz, para que as trevas, quando as trevas viessem, eles não fossem pegos de surpresa, eles não fossem surpreendidos. E ele diz que aqueles que andam nas trevas não sabem para onde estão indo. Então Jesus é a luz. Jesus, enquanto caminhou aqui, ele foi a luz do mundo. Mas Jesus disse que por um breve momento as trevas iriam vencer. Por um breve momento ia parecer que não ia haver esperança, porque as coisas iriam piorar. Foi isso que Jesus quis trazer, esse senso de urgência, de a necessidade deles ficarem vigilantes. E realmente a Bíblia diz que as coisas a partir dali pioraram. E então, quando Jesus estava crucificado, quando ele estava sendo morto ali na cruz, durante o período em que ele foi sendo crucificado, a terra, a Bíblia diz que as trevas cobriram toda a terra. Os especialistas, os estudiosos dizem que talvez foi um eclipse, mas nós sabemos que foi algo sobrenatural, porque foi somente durante esse período. Então, enquanto Jesus estava sendo crucificado, é como se o dia virasse noite e houvesse estrelas, como se fosse noite. Então houve umas trevas sobre toda a terra, porque naquele momento, alguns dizem que é porque Deus estava virando as costas para Jesus, porque naquele momento Jesus estava carregando sobre si os nossos pecados, os pecados da humanidade inteira. Então isso é apenas uma teoria, mas é verdade. Deus naquele momento estava fazendo justiça, Deus estava colocando a ira dele sobre o corpo de Jesus, porque Deus não pode habitar no pecado, e Jesus carregou os nossos pecados ali na cruz. Foi algo terrível, foi algo que a própria natureza se lamentou. Da mesma forma, nós estamos vivendo um tempo muito parecido, um tempo de trevas, onde as coisas não têm previsão de melhora. Pelo contrário, a Bíblia diz que as coisas vão piorar. O amor do ser humano vai se esfriar cada vez mais. Hoje eu vi um vídeo lá no Instagram, onde um rapaz ele caiu numa moto, e aí uma moça veio ajudar ele estava se debatendo ali, estava sofrendo. E aí o rapaz veio, passou de moto do lado dele, e em vez dele ajudar ele, não, ele roubou a mochila do cara e foi embora. Então, olha a falta de amor que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo essa época, onde você liga a notícia, liga lá no site da Globo, no canal, e você fica cada dia mais horrorizado. Então esses são os tempos de trevas que nós estamos vivendo. Mas assim como Jesus era a luz do mundo, nós temos a mesma luz, que é o Espírito Santo de Deus. E nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo nesses últimos dias, senão nós vamos tropeçar, senão nós não vamos saber mais para onde nós vamos. Então, nós vamos analisar nessa noite a vida de um dos discípulos de Jesus, que foi Pedro. Pedro foi um discípulo que amava Jesus. Pedro caminhou com Jesus e viu milagres acontecendo na sua própria vida. Mas nós vemos que quando a situação apertou, quando as coisas pioraram, Pedro ele foi derrotado pelo diabo. E quantas pessoas, quando você encontra com elas, crentes que antes eram crentes de vigília, homens e mulheres de Deus, hoje você encontra com eles e eles só falam das coisas do mundo, estão decepcionados com a igreja, estão desiludidos, não é assim?
Quantas pessoas a gente olha, a gente pensa, nossa, parece que o fulano está piorando. Em vez de melhorar, está piorando. Passa mês após mês e essa pessoa, ela está cada vez mais distante de Deus. É esse o tempo que nós estamos vivendo, tempo da apostasia, onde as pessoas vão abrir mão de tudo aquilo que elas plantaram com Deus, de tudo aquilo que elas tiveram de experiências, porque elas estão sendo enganadas e elas estão sendo derrotadas pelo diabo. E talvez você entrou aqui nessa noite e você é essa pessoa. Parece que a tua vida está piorando. Cada vez mais você se envolve no pecado, cada vez mais você sente falta de paz, você não consegue aquietar o teu coração. Então esta mensagem é para você, porque nós vamos analisar a vida de Pedro e nós vamos ver que ele foi indo de abismo em abismo, as coisas foram piorando, até que chegou um momento em que ele negou o próprio Jesus. Mas graças a Deus, o perdão alcançou Pedro e Deus restaurou e fez dele um grande homem de Deus. Se você está aqui, você acha que não tem mais jeito para a tua vida, eu quero te trazer essa esperança. Se houve esperança para Pedro, de Jesus transformar a vida dele, Jesus vai transformar a sua vida, amém? Então creia nisso. Então abre comigo aí lá em Lucas, nós vamos olhar só o livro de Lucas, Lucas capítulo 22, Jesus disse assim: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Mas ele respondeu: estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Tudo começou a piorar na vida de Pedro, quando Pedro ele se tornou autoconfiante. A sua autoconfiança fez com que Pedro começasse a fracassar. E Jesus aqui então disse para Pedro: olha, Satanás, ele pediu para peneirar vocês. Satanás está querendo peneirar cada um de vocês. Mas eu orei por você, para que quando isso acontecesse, você não se desfaleça, você não saia da minha presença. Então é interessante a gente observar que Jesus, ele não impediu o diabo de testar a fé dos discípulos. Jesus permitiu, não pode testar. Mas Jesus sabia que Pedro não estava firmado como ele deveria. E Jesus precisava que ele passasse por tudo aquilo, porque Jesus ia ficar com eles por pouco tempo. Então, quando Jesus disse isso, Pedro na mesma hora disse: que isso, Jesus? Eu estou pronto para ir até mesmo para a prisão ou até mesmo para a morte. Eu estou pronto para ir com o Senhor até o fim. E se você continuar vendo, você vai ver que Jesus falou: ó, não fale assim, porque antes que o galo cante, você vai ter me negado 3 vezes. Então, Pedro estava tão confiante, porque ele teve muitas experiências no passado. E é difícil realmente. Imagine Jesus, Pedro caminhou com Jesus 3 anos, teve tantas experiências. E Jesus vira para ele e fala assim: ó, quando você se converter, fortaleça os teus irmãos. É muito difícil ouvir isso, não é? Jesus estava querendo dizer: olha, quando você se converter de verdade e parar de ser um crente, né, inconstante, sabe? Então Pedro ouviu aquilo e ele falou: que isso, Jesus? Você está falando que eu não sou um homem de Deus? Você está falando que eu não sou firme? Que isso? Eu já orei pelos doentes, eles foram curados. O Senhor disse que a gente ia expulsar demônio, eu coloquei a mão, eles foram libertos. Jesus, eu nunca vou desviar, Jesus. Mas Jesus conhecia, ele conhece o nosso coração. E Pedro então, ele quis mostrar que ele era o bonzão da boca, que Pedro era muito crente, sabe? E esse é o nosso maior perigo. A Bíblia diz que aquele que pensa estar de pé, vigie para que não caia, sabe? Então muitas vezes nós corremos esse grande risco, e foi aí que o diabo entrou. E peneirar, o que significa peneirar? É você ficar chacoalhando ali, né, a peneira, para ver se fica alguma coisa, sabe? Então, é isso que o diabo ele vem tentando fazer com as nossas vidas nesses últimos dias. O diabo, ele vem testando para ver até onde nós vamos com Jesus, se o nosso coração realmente está com Ele. É por isso que você tem passado essas lutas, é por isso que eu tenho passado lutas ultimamente, porque o diabo quer saber até que ponto eu vou por causa de Jesus, sabe? Então, nós devemos tomar muito cuidado com isso. Essa foi a primeira queda de Pedro. E a segunda queda de Pedro foi a falta de vigilância. Eu queria que você lesse comigo aí Lucas 22, o versículo 45. Quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza.
Por que estão dormindo? Perguntou-lhes. Levantem-se e orem, para que vocês não caiam em tentação. Aqui nós vemos que Jesus, ele já estava no Getsêmani. Como eu disse, as trevas estavam cada vez piores. E ia chegar um momento em que eles iam prender Jesus, e eles iam levar ele para ser castigado, para ser zombado, cuspido. E Jesus então ficou orando no Getsêmani, e quando ele foi encontrar com os discípulos que estavam ali perto, encontrou-os dormindo. Isso por quê? Primeiro, porque eles não vigiaram. E o mesmo Pedro, que disse que era o crente, que estava disposto a ir até a morte com Jesus, agora ele estava dormindo no ponto, na hora mais importante. E é exatamente isso que o diabo quer fazer com a gente. Ele quer que a gente durma no ponto, que a gente não fique atento ao que está acontecendo ao nosso redor. Ele quer que a gente preste mais atenção nos nossos prazeres, nos nossos sonhos, sabe, naquilo que a gente deseja para a nossa vida, e que a gente não fique atento. Mas, como eu disse, as coisas vão piorar. E a autoconfiança de Pedro fez com que ele não vigiasse. Porque quando você se acha, né, o bom da boca, você pensa assim: ah, mas como é que eu vou cair? Eu estou tão firme hoje, né? Não, eu já venci tantas lutas, eu nunca vou desviar. Mas quando você pensa assim, o diabo ele te pega num ponto que você não esperava. Pode ter certeza disso. O diabo conhece o ser humano muito melhor do que nós conhecemos a nós mesmos. Então, ele não percebeu a gravidade, ao ponto dele não querer orar com Jesus, ou talvez não conseguiu orar com Jesus, porque ele estava fraco espiritualmente. E quantos de nós estamos sofrendo com isso hoje? A gente não tem força para orar. Que você possa pedir para Deus: Deus, renova minhas forças. Eu não consigo orar mais, Senhor. Eu começo a orar, já estou esquecendo, já estou desconcentrando. Isso é fraqueza espiritual. Isso significa que você, em algum momento você não vigiou, em algum momento o pecado entrou no teu coração e isso te enfraqueceu. Mas quando você se arrepende com sinceridade, Deus te coloca de volta no centro da vontade dEle. Ele traz o vigor onde não tinha mais força. Então, se você está fraco espiritualmente, peça ajuda para o Senhor, porque você precisa orar. Nos dias que vão vir pela frente, nós vamos precisar orar. E nós vamos ter que estar vigilantes, porque foi o que Jesus disse: vigiem para que vocês não caiam em tentação. Amém? O terceiro ponto em que Pedro caiu foi quando ele começou a agir pela própria força. Se você olhar comigo aí o versículo 47, enquanto ele ainda falava, apareceu uma multidão conduzida por Judas. Aqui é Jesus, viu? Enquanto Jesus ainda falava, apareceu uma multidão conduzida por Judas, um dos 12. Este se aproximou de Jesus para saudá-lo com um beijo. Mas Jesus lhe perguntou: Judas, com um beijo você está traindo o Filho do Homem? Ao verem o que ia acontecer, os que estavam com Jesus lhe disseram: Senhor, atacaremos com espadas? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. Jesus, porém, respondeu: basta, e tocando na orelha do homem, ele o curou. Aqui nós vemos que depois do Getsêmani, depois que Jesus trouxe aquele alerta: olha, vigiem, vocês vão entrar numa fase agora muito difícil, vocês precisam estar firmes em oração, mas não tinha mais tempo. E isso tudo foi provação para Jesus também, porque Jesus queria ter homens de oração junto com ele, mas Deus provou também a fé de Jesus. Então chegou um momento em que Judas Iscariotes foi lá junto com os outros soldados prender Jesus. E então naquela hora os discípulos perguntaram: Jesus, nós vamos usar a espada para lutar contra eles? E Pedro não pensou duas vezes, porque Pedro, meu irmão, já não estava orando, já não estava firme com Deus. Sabe quando você chega num ponto que você nem ora mais, você toma decisões sem pensar, e depois você pensa na burrada que você fez, depois você pensa: nossa, mas onde que eu estava com a cabeça? Olha o que eu fiz, né? Isso acontece muito quando vem frustração nos relacionamentos. Aí você está tão frustrado que você não ora mais, e você começa a agir pelo impulso, e foi o que Pedro fez. Ele usou uma arma carnal naquele momento, e ele então com a sua espada cortou a orelha daquele soldado Malco, e ele então foi repreendido por Jesus, que disse: basta, e tocou a orelha do homem e curou aquele homem. Apesar de ser um inimigo de Jesus, Jesus foi lá e curou ele, porque não era o tempo de vir o juízo de Deus. O próprio Jesus disse: eu não vim para condenar, eu vim para salvar. Então eu estou oferecendo a oportunidade de arrependimento. E aqueles homens estavam cegos espiritualmente,
Então Pedro, ele tinha dormido e acabou não orando, e por isso ele entrou na batalha errada, com as armas erradas, com a motivação errada. Tudo porque Pedro, ele não estava firme com Deus. E então ele se esqueceu que a nossa luta não é contra as pessoas. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue, mas contra Satanás. Então quando alguém te ferir com palavras, meu irmão, não queira devolver na mesma moeda. Sabe por quê? Você vai estar lutando com o inimigo errado. Você vai estar usando a sua arma errada, porque as armas que derrubam o diabo são as nossas armas espirituais. É a oração, é a leitura da palavra, é o louvor, sabe? Então, é isso que o diabo quer. Ele quer que você foque na coisa errada e que você comece a ficar decepcionado com os homens e que você se desvie de Jesus. Por mais que você pense que não, você vai acabar se desviando, porque você vai criar dentro de você uma raiz de amargura. E o próprio apóstolo Paulo, ele disse: olha, tome cuidado para que nenhuma raiz de amargura entre no coração de vocês e ao brotar, contamine a muitos e te afastem da graça de Deus. Então, quantas pessoas, se nós perguntarmos aí, quantas pessoas estão decepcionadas com a igreja? Muitas vezes eu já me decepcionei também, mas eu estou aqui hoje crendo que Deus, Ele faz todas as coisas cooperarem para o bem e que nada vai roubar o que Deus tem para mim. Não é a inveja dos irmãos, não é o ciúme, sabe? Não é a concorrência, não é a disputa de um irmão com o outro que vai roubar o que Deus tem para a sua vida. Mas se você guardar essa mágoa, guardar esse sentimento negativo, essa falta de perdão, aí Deus, Ele vai ficar sem te abençoar, porque aí você vai estar do lado do inimigo. Você vai estar desviando cada vez mais da graça de Deus. Então esse é o alerta para nós. E o quarto ponto em que Pedro começou a afundar, perceba que as coisas foram só piorando, né? Pedro, ele começou só falando, da boca para fora, e o próprio Jesus falou: olha, tome cuidado, porque aquilo que você fala é aquilo que já está no seu coração. Então Pedro realmente se achava, ele realmente estava orgulhoso. E tem muita gente que usa o nome de Deus ainda: não, mas Deus está comigo. Que isso, eu leio a Bíblia todo dia, eu oro todo dia, Deus está comigo. Só que ali já tem um orgulho, sabe? Ah, graças a Deus eu não sou que nem os irmãos lá da igreja. A pessoa já se desviou há muito tempo e ela não sabe. Então tudo começou com as palavras, de repente já começou com as atitudes. E agora nós vamos ver que o comportamento de Pedro já se torna totalmente diferente, porque Pedro caminhou lado a lado com Jesus, mas agora Pedro, ele vai decidir caminhar longe de Jesus. E olha o que está escrito lá em Lucas 22, o versículo 54. Então, prendendo-o, levaram-no para a casa do sumo sacerdote. Pedro o seguia à distância. Olha isso, depois que prenderam Jesus e levaram ele para a casa do sumo sacerdote, aqui Pedro começou a seguir Jesus à distância, porque Pedro, ele começou a ficar com medo. Então o seu compromisso que ele tinha feito lá atrás já foi quebrado. Pedro falou: Jesus, eu vou contigo para onde quer que fores. E de repente Pedro já não estava mais com Jesus. Então ele não estava mais honrando as suas palavras. E o crente, quando desvia, irmão, é terrível, né? Existe uma frase que diz o seguinte, né? O cristão sem santidade é a tragédia do cristianismo. O crente, quando ele começa a agir na carne, ele começa a dar um péssimo testemunho, ele começa a se tornar uma pedra de tropeço para as pessoas que querem ir para os caminhos de Deus. E Pedro, então, começou a se tornar esse homem carnal, esse homem que já não orava mais, que já tinha se desviado. Então Pedro é o reflexo muitas vezes das nossas vidas. Ele não queria perder Jesus de vista. Pedro queria continuar olhando para Jesus, mas à distância. Ele não queria abandonar Jesus, mas também não queria mais correr riscos. Sabe, aquele Pedro ousado que ele teve a coragem, irmãos, de entrar no mar. Pensa comigo, a gente tem essa imagem muito bonitinha, né? Quando Jesus chamou Pedro: Pedro, vem, pode andar sobre as águas. E aí nós vemos Pedro caminhando sobre as águas, a gente vê aquele mar clarinho, bonito, mas aquilo era de madrugada e tinha uma tempestade acontecendo ali, sabe? Então, Pedro estava tão cheio da presença de Jesus que ele teve a ousadia. Mas quando Pedro estava desviado, qualquer coisinha já tirou ele do foco. Então Pedro, ele não estava disposto mais a pagar o preço para seguir Jesus. E a pessoa só consegue carregar a cruz
se ela estiver com Jesus na vida dela, porque senão, na hora do vamos ver, ela volta atrás. A sua coragem se torna a covardia. Nós vemos um exemplo muito claro disso na vida de Davi. Quando Davi ele pecou, ele se deitou com uma mulher casada. Ele então se arrependeu, mas mesmo assim, a primeira luta que veio, o seu filho quis tomar o seu trono. Davi ele fugiu, sabe, como um cachorro foge quando alguém tenta espantar ele. E Davi fugiu e se escondeu no meio da floresta. Davi era um valente, conhecido pela sua força, mas de repente ele se tornou o mais covarde de todos. Ele não teve coragem para enfrentar o seu filho. Então é isso que o pecado faz na nossa vida. O pecado nos enfraquece. E é por isso que a palavra de Deus diz lá em Provérbios que o ímpio, ele foge sem que ninguém os persiga, mas o justo, ele é intrépido como leão. Se eu não me engano, está lá em Provérbios 28. Então, aquele que é justo, aquele que está na presença de Deus, ele é intrépido. Ele passa pelas piores lutas, mas ele tem uma coragem sobrenatural. E como que está a nossa vida? Nós temos tido essa coragem para enfrentar as lutas do dia a dia? Porque eu vou te falar uma coisa, Jesus não vai fazer as coisas ficarem mais fáceis, porque esse não é o propósito de Deus. O propósito de Deus é nos fazer mais fortes para vencer as batalhas. Nós vemos na igreja de Atos, quando a igreja estava passando a pior perseguição, eles se reuniram numa casa e começaram a orar. Sabe o que aconteceu? A perseguição não parou, pelo contrário, começou a piorar. Mas enquanto eles oravam, o chão daquele lugar começou a tremer, o teto começou a tremer, porque Deus estava dizendo: é isso que eu quero para a minha igreja. Eu quero que vocês orem, eu quero que vocês me busquem, porque aí vocês vão ter força para enfrentar qualquer desafio. Então, lá naquele lugar, a igreja não estava pedindo: Deus, para essa perseguição. Não, eles estavam pedindo: Senhor, renova nossas forças, nos dá força para enfrentar as perseguições, as lutas. Amém? Que você possa pedir isso para Deus, porque é muito melhor você ter força para enfrentar, porque os problemas não vão acabar. Não adianta a gente criar essa ilusão. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Então que você possa se firmar com Deus, porque Ele vai te dar vitória. Amém? Glória a Deus. A penúltima coisa que eu percebo na vida de Pedro aqui, que foi um fracasso na vida dele, é que ele começou a andar com más companhias. Depois que ele começou a seguir Jesus de longe, o próximo passo foi trocar suas companhias. Pedro então começou a andar com pessoas que eram inimigas de Jesus. Olha o versículo 55, Lucas 22, versículo 55. Mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Olha o que aconteceu. Naquele momento, Jesus ele entrou ali na sala e começaram a esbofetear Jesus, cuspir na cara dele, zombar de Jesus, começaram a açoitar Jesus, colocaram sobre ele uma coroa de espinhos. E perto daquele lugar, ali na casa ali, do sumo sacerdote, fizeram uma fogueira no meio do pátio e começaram a sentar ali, como se nada tivesse acontecendo. Lógico, eles estavam escarnecendo de Jesus, eles estavam gostando do que estava acontecendo, porque certamente todos ali já estavam tudo endemoniado, sabe? Mas Pedro acabou sentando com eles, porque ele não teve escolha. Pedro queria estar perto de Jesus, mas ele não queria um compromisso com Jesus. Então quando você decide, eu quero estar com Jesus, mas você não abre mão do seu pecado, você não busca a Deus, o que vai acontecer é que você vai se contaminar com o mundo. E Pedro então se misturou com aquelas pessoas, mas para não ficar feio para ele, Pedro colocou uma máscara. Pedro se disfarçou entre eles, como se nada estivesse acontecendo, sendo que a própria palavra de Deus diz lá no Salmo 1, não se assente na roda dos escarnecedores. Não é isso que diz? Então, se você está perto de pessoas que não honram a Deus, que não amam o seu Pai, você tem que tomar muito cuidado, saia da companhia delas. Ah, pastor, mas eu estou lá para evangelizar. Se eu não for lá pregar, quem que vai pregar? Meu irmão, eu até creio que pode ser assim, mas tem momentos que não adianta. Você não vai conseguir atingir o coração deles. Então peça muita sabedoria a Deus, porque tem muita gente que se desvia dessa maneira. Eu lembro que no meio da minha família, eu tenho uns primos que andavam comigo na balada quando eu não era crente. E quando eu me converti, eles ficavam sempre pegando no meu pé.
Eu falei, não, mas por que você não vai na balada mais? Por que você não vai na boate com a gente? E um dia, eles pegaram tanto no meu pé, porque ia ter um show à noite, lá em Franca, o show do Nat Roots, uma banda de reggae, e eu falei, não, eu não vou mais, porque não combina mais comigo, não é que é pecado, é que não serve mais, não convém, porque a Bíblia diz, tudo me é permitido, mas nem tudo convém, e o que eu vou fazer lá? E ele falou, não, mas se você converteu mesmo, você não vai fazer nada de errado, mas vamos com a gente, e foram insistindo. Só sei que eu tomei a decisão, falei, não, então vamos, né? E o Herbert aqui contou o testemunho dele, né? Do quanto é perigoso a gente se envolver com isso. E eu fui naquela noite, irmãos do céu, foi a mesma história do Herbert, um cheiro de maconha, né? Reggae, né? Então, por fim, irmãos, eu querendo dançar, porque a música dá vontade de você dançar, né? E música, Deus criou a música, não foi o diabo, é umas músicas boas, mas eu pensava, eu não posso dançar, porque se eu dançar eles vão pensar que eu estou na deles, né? Que eu sou igual a eles. Se eu ficar sério aqui também, eu vou estar atrapalhando eles. E foi exatamente o que aconteceu. Eu não entrei na dança, fiquei doidinho para dançar, mas acabei não dançando. E também fiquei lá, né, de braço cruzado, uma hora ia buscar um refrigerante, né, uma hora ia lá fora, voltava. Eles ficavam mó preocupados, né? Ô Juninho, vamos lá, cara, vamos, né? Só sei que estraguei a festa deles, eu não fiz nada de produtivo, entendeu? Eu não preguei para eles, porque não tinha como pregar, o som estava na altura, e como é que faz, né? Então, aquilo não fez diferença nenhuma, irmãos. Não foi aquilo que fez eles pensar, nossa, ele virou crente mesmo, porque isso qualquer um pode fazer, entendeu? Então, é muito perigoso andar com más companhias, sabe? Então, é nesse ponto que muita gente se desvia. E Pedro, então, pagou um preço muito caro por se disfarçar, por misturar com as coisas do mundo, porque a partir dali, ele passou uma vergonha terrível. A partir dali as coisas pioraram para Pedro, porque até então Pedro, ele não queria misturar com Jesus, mas ao mesmo tempo ele pensava, não, mas eu amo Jesus, não, mas eu sei, posso estar aqui, mas Jesus está ali perto de mim, né? Eu amo o meu Senhor, mas nós vamos ver o que vai acontecer em seguida. No versículo 56 ao versículo 60, olha o que diz, uma criada o viu sentado ali à luz do fogo, olhou fixamente para ele e disse, este homem estava com ele, mas ele negou, mulher, não o conheço. Pouco depois, um homem o viu e disse, você também é um deles. Homem, não sou, respondeu Pedro. Cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou, certamente esse homem estava com ele, pois é galileu. Pedro respondeu, homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou. Então nessa hora aconteceu o pior. Era exatamente isso, nesse ponto que o diabo queria chegar. O diabo queria humilhar Pedro, queria acabar com a vida de Pedro, queria que Pedro, naquele momento, abrisse mão de Jesus e nunca mais voltasse para os caminhos dele. E Pedro então foi afrontado. 3 vezes as pessoas falaram, é certeza, você estava com Jesus, eu lembro de você. E ele falou assim, ó, nem sei quem é esse Jesus. Que isso, eu não sou esse homem que vocês estão pensando não, sabe? E Pedro foi falando, ele não tinha outra escolha, porque a sua máscara caiu, e Deus deixou a sua máscara cair, sabe? E às vezes Deus nos disciplina. Primeiro, eu acredito que Deus disciplina a gente, quando a gente está fazendo alguma coisa errada, Deus disciplina no nosso coração, não é assim? Você se sente a pior pessoa do mundo, mas se você não para com aquele pecado, Deus precisa te disciplinar de uma forma mais séria, e aí Ele permite você ter um susto, acontece alguma coisa, alguém quase que descobre alguma coisa sobre você, sabe? Tudo para que você, com este susto, com esse medo que você fica, de alguém descobrir alguma coisa, você então tem a oportunidade de se voltar para Deus. Mas se você persiste naquele erro, se você passa tempos após tempos, você não quer se arrepender, não quer abrir mão daquilo, então Deus permite que venha a vergonha, que venha talvez a humilhação, tudo para que você caia em si, e para que você entenda que você estava descendo numa ladeira muito grande, caminhando para a perdição. Então Deus faz isso porque Ele nos ama, Ele nos disciplina. E foi exatamente o que aconteceu com Pedro. Ele não conseguiu se disfarçar por muito tempo. E crente é assim, irmão. Crente não pode fazer coisa errada que dá problema, sabe? Porque nós nascemos para ser luz, para andar com Jesus.
Então a melhor coisa que a gente pode fazer na nossa vida é nos render, é deixar Deus ser Deus na nossa vida, deixar o Espírito Santo nos guiar, não ser conduzido pela nossa carne, porque não dá certo. Então foi naquele momento que Pedro, ele foi peneirado. As pessoas afrontaram ele, acusaram ele. O diabo estava naquela hora chacoalhando ele. Às vezes é preciso mais de uma vez, foi preciso 3 vezes para que Pedro negasse Jesus, e naquela hora o galo cantou, exatamente como Jesus tinha falado. Então quando Deus nos fala algo, é sério. Quando Jesus fala, orem e vigiem para que não caia em tentação, Ele não está brincando, Ele está falando algo que é sério, porque Deus conhece o que está na frente, Deus conhece o nosso futuro, Ele sabe quando o diabo está cirandando na nossa vida, e nós devemos nos render ao Senhor. Glória a Deus. E por fim, olha o versículo 61, Lucas 22, o versículo 61. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Olha isso, irmãos. Foi exatamente naquele momento que Jesus já olhou para Pedro e Pedro sentiu a vergonha. Falou, nossa, como é que eu tive a capacidade? Irmãos, mas tinha que acontecer aquilo. Tinha que acontecer, porque ele já conhecia a palavra, ele já sabia, e que não venha precisar acontecer com a gente, porque quando essas coisas estão relatadas na Bíblia, é para a gente não seguir o mesmo rumo, sabe? É para a gente não cair no mesmo erro, é para o nosso alerta, e nós não somos melhores do que Pedro. Eu tenho a plena convicção disso, eu não sou melhor do que Pedro, e eu sei, tudo que o diabo quer é que eu seja uma pessoa orgulhosa, uma pessoa que tem vaidade no coração. No dia que eu começar a gostar, sabe, de certas coisas que Deus tem feito na minha vida, ali é um grande perigo. Então eu busco sempre me vigiar, tomar cuidado com orgulho, sabe, e nós devemos tomar cuidado porque tudo começa com orgulho, quando você começa a achar que, eu não preciso tanto, eu já sei o que eu devo fazer, e você para de consultar Deus. Então o segredo, a única maneira da gente permanecer de pé, é a gente continuar dependendo de Jesus, é a gente continuar dependendo do Senhor, em vez de confiarmos em nós mesmos, é a gente olhar para Jesus todos os dias da nossa vida, assim você não vai cair, amém? Então que você não venha cair, irmão, porque o diabo está aí, e ele está destruindo muitas vidas. Muitas pessoas eram para estar aqui hoje, e não estão aqui mais, porque o diabo já conseguiu ter vitória sobre eles, e para voltar para os caminhos de Deus, é só você conversar com o desviado, você vai ver, é a coisa mais difícil, porque o inimigo ele cerca a pessoa de um jeito, é só a misericórdia de Deus, é só a pessoa clamando muito para Deus, para essa pessoa conseguir se desvincular do pecado, desse mundo, sabe? E a própria palavra de Deus diz, olha, não se prenda a nenhum embaraço desta vida, porque senão vocês não vão conseguir cumprir o chamado de Deus. Eu queria que você ficasse de pé agora, para nós orarmos. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa, todos nós somos pecadores, não tem nenhum pecado que você cometa que escandaliza Deus. Deus ele sabe. Aqui na igreja a gente tem uma imagem muito bonita de crente, mas Deus sabe que muitas vezes a sujeira está no nosso coração. Às vezes a gente cobiça umas coisas que nem a pessoa lá fora do mundo cobiça, sabe? Isso em todas as áreas da vida. Às vezes a maldade está dentro de nós e a gente mostra para as pessoas que está tudo bem. A única maneira de você vencer as trevas é você trazer as trevas para a luz, e a luz é Jesus. Quando você fala, Jesus, eu sou isso aqui que o Senhor está vendo, ó. Eu sou assim, eu cobiço essas coisas, que só de eu falar eu tenho vergonha, se as pessoas da igreja descobrirem eu estou encrencado, mas Jesus, eu sou essa pessoa. Quando você faz isso, você está abrindo a sua vida para que o poder do Espírito Santo transforme o seu coração. É a única maneira, irmãos, porque todos nós somos miseráveis pecadores. Se você não vigiar, irmão, você faz coisas que você nunca imaginou que você ia fazer. Mesmo depois de ter tido muitas experiências com Deus, você se torna a pessoa mais carnal que existe. E eu não te jogo pedras, porque muitas vezes eu já me deparei assim.
E eu pensava, gente, eu não sabia que eu era tão mal assim. Sabe, então, você não precisa confessar isso para as pessoas, porque as pessoas muitas vezes não vão entender, por causa da religiosidade. Infelizmente, hoje a gente tem que tomar muito cuidado para confessar o pecado um para os outros, por causa dessa religiosidade, porque as pessoas vão nos apontar o dedo. E muitas vezes a igreja, ela é mais um tribunal, sabe, porque ela fica acusando as pessoas, do que um hospital, onde ela poderia colher essas pessoas. Muitas pessoas não estão aqui, e não somente aqui, mas em todas as igrejas, por causa da vergonha que elas sentem de olhar para elas e ver a sujeira. Mas quando você coloca essa sujeira nas mãos de Jesus, Ele te purifica, Ele tira esse sentimento de culpa, e o que é melhor, Ele muda o teu caráter, Ele te perdoa, Ele restaura a tua vida, e você se torna uma bênção, e você se torna um testemunho vivo do que Deus faz. Porque o que aconteceu a partir de Pedro foi exatamente isso. Pedro, ele se sentiu a pior pessoa do mundo, mas Jesus perdoou Pedro. Jesus não jogou pedras, e Jesus ainda chamou Pedro: você vai cuidar dos meus discípulos, você vai ser uma bênção. E quando o Espírito Santo desceu na terra, Jesus ressuscitou, a primeira pessoa que Deus usou para converter milhares de pessoas foi Pedro, para Deus mostrar que Deus é um Deus que apaga o passado, que o Deus que nós servimos é um Deus que já conhece a nossa natureza. Ele sabe que nós somos pó, mas tudo que Ele precisa é que nós reconheçamos: Deus, eu sou pó, eu não mereço. E então Deus começa uma obra linda na tua vida, amém? Então feche seus olhos e fale para Deus o que está aí acontecendo na tua vida. Talvez você não está vigiando como deveria, e você fez coisas erradas, e às vezes o teu coração está tão duro que você nem consegue se arrepender. Mas se arrependa pela fé, irmãos. Ainda que você não esteja sentindo aquela dor, aquele sentimento de culpa, pela fé, peça perdão a Deus, e o sangue de Jesus mais uma vez vai escorrer daquela cruz, e Ele vai te perdoar e te purificar, e você vai ser uma nova pessoa a partir de agora. E aquilo que é a tua maior dificuldade vai se tornar o teu maior ministério, vai se tornar a maior bênção na tua vida, porque Deus vai fazer um milagre no qual você nunca imaginou. Deus vai te ajudar a vencer essas fraquezas, fraqueza na carne, fraqueza sexual, fraqueza na sua moral. Deus vai transformar a tua vida, como transformou a vida de Pedro, e Deus vai te usar. Aquilo que hoje o diabo joga pedras e ele te acusa, Deus vai trazer o perdão, e ninguém poderá intentar contra os filhos de Deus, porque se Deus é por você, quem será contra você? Se o Senhor te perdoou, quem poderá te acusar? Então clame ao Senhor agora. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te apresento essas vidas, Senhor, que estão aqui nesta noite passando por ataques espirituais. Meu Deus, faça essa pessoa parar aonde ela está, Senhor, para que ela não venha se afundar mais ainda no pecado, Senhor. Oh meu Deus, o Senhor sabe o que ela fez, mas o Senhor não derrama ira, porque a ira já foi derramada na cruz do Calvário. E tudo o que o Senhor quer hoje, Pai, é que nós nos arrependamos, que nós recebamos o perdão, a restauração. Oh Deus, e que a unção, meu Pai, venha quebrar todo jugo, toda a opressão do diabo. Eu quebro em nome de Jesus. Eu declaro a quebra do diabo. O poder do diabo está derrotado em nome do Senhor Jesus. Oh meu Deus, que o Senhor venha despertar os crentes, meu Pai, nesta noite, que já não conseguem mais orar, que já não conseguem mais se render à Tua vontade, meu Deus. Que o Senhor venha, meu Pai, trazer um renovo espiritual, que a unção do Senhor venha sobre as nossas vidas, meu Pai, e que a gente venha receber a força, a alegria, a paz que nós precisamos para vencer as lutas lá fora, e que a gente venha sair daqui mais do que vencedores, meu Pai, porque é para isso que Jesus morreu e ressuscitou, para que hoje a gente possa viver uma vida em abundância. E Deus, que o Senhor venha tirar de nós, Pai, tudo aquilo que ainda precisa ser trabalhado e transformado. A partir de hoje, meu Pai, nós vamos nos render à Tua vontade, e nós vamos fazer somente a Tua vontade. E que o Senhor venha nos capacitar, meu Pai, que o Senhor venha nos capacitar a vencer as lutas lá fora, meu Pai. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Glória a Deus. Aleluia.
Glória a Deus. Irmãos, saia com essa vitória. Deus já te encheu com a presença dEle. Tudo que você tem que fazer agora é orar e vigiar, é permanecer com Jesus, tomar cuidado e pedir muita direção para Deus, muito discernimento, porque o diabo tem enganado muita gente, e a palavra diz que até os escolhidos nos últimos tempos seriam enganados. Então, firme na palavra, tome cuidado com os falsos profetas, pessoas que pregam somente aquilo que você quer ouvir. Tome cuidado, porque isso tem desviado muita gente. E você, se estiver firmado na palavra, custe o que custar, Deus vai te dar força e você vai vencer o inimigo todos os dias da tua vida. Amém?